Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus sacramental, meu doce amor e consolação, quem te amaria tanto a ponto de morrer de amor por ti? Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Seja Ele para sempre bendito, louvado e adorado. Que a nossa adoração seja um eco do amor eterno que emana do teu sagrado coração. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Seja Ele para sempre bendito, louvado e adorado. Em cada hóstia consagrada, teu amor se revela, um farol de esperança para a humanidade. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Seja Ele para sempre bendito, louvado e adorado. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. João 6:48-50. Querido Jesus, prisioneiro de amor, abandonado em tantos tabernáculos e esquecido, o bom Jesus, que ainda anseia por nossa visita e pede um gesto de amor da humanidade, que possamos ser teus consoladores, levando alegria e amor ao teu coração. Senhor do tabernáculo, aumenta minha fé, que a minha fé seja a rocha sobre a qual construirei minha vida, seguindo teus ensinamentos. Senhor da misericórdia, torna-me misericordioso, que a tua misericórdia flua através de mim, alcançando os corações mais necessitados. Senhor da verdade, guia meus passos no caminho do bem, que a tua verdade seja a luz que ilumina o meu caminho, afastando-me das trevas. Senhor do tabernáculo, concede que eu te ame sempre mais e mais, que meu amor por ti cresça a cada dia, transbordando em gestos de caridade e compaixão. Este milagre nos lembra que Deus é o Criador de tudo e que nele se encontra a origem de toda provisão, como nos ensina a Sagrada Escritura. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Jesus não somente provê o que é necessário para o nosso dia a dia, mas Ele é também a fonte de toda a criação, aquele que tem absoluto controle sobre tudo o que existe e pode transformar a nossa realidade com seu poder. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Naquele dia, uma grande multidão seguia Jesus, buscando não só a cura física, mas também o consolo e a esperança que só Ele pode oferecer. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Haviam deixado tudo para estar perto dele, confiando que em sua presença encontrariam a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Entretanto, ao cair da tarde, surgiu a preocupação entre os discípulos. Não havia comida suficiente para todos. De onde poderemos comprar pão, para que estes possam comer? João 6:5. Tinham apenas 5 pães e 2 peixes, o que parecia completamente insuficiente para tamanha multidão. Que é isto para tanta gente? João 6:9. Mas Jesus, confiando na provisão do Pai, tomou o que tinham, abençoou e distribuiu. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Em seguida, partiu os pães
e os entregou aos seus discípulos, para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os 2 peixes entre todos. Marcos 6:41. Naquele instante, o que parecia limitado se multiplicou, e a multidão comeu até saciar-se. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Marcos 6:42. Ainda sobraram 12 cestos cheios, uma clara manifestação de que, em Cristo, o que parece insuficiente se torna abundância. Recolheram 12 cestos cheios de pedaços e de peixes. Marcos 6:43. Este milagre reflete a verdade fundamental de que tudo vem de Deus, o Criador de todas as coisas, que pode transformar qualquer situação com o seu poder e provisão. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Este milagre nos ensina que, quando confiamos em Cristo, a fonte de toda a criação, Ele tem o poder de mudar qualquer circunstância. Com efeito, nada é impossível para Deus. Lucas 1:37. Gênesis 1:1 nos recorda que Deus é o Criador e dono de tudo, e que nele podemos confiar plenamente para suprir nossas necessidades. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Assim como Ele criou o universo, Ele pode prover tudo o que precisamos no nosso dia a dia, multiplicando o que temos e nos conduzindo a uma abundância que excede as nossas expectativas. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Mateus 7:7. Muitas vezes nos sentimos limitados, pensando que o que temos não é suficiente para enfrentar os desafios da vida. Quem dentre vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Mateus 6:27. Mas este milagre nos mostra que, quando entregamos a Cristo o pouco que temos, Ele o transforma e multiplica. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Malaquias 3:10. Assim como Deus, o Criador de tudo, trouxe ordem e abundância à criação, Ele pode trazer ordem e abundância às nossas vidas, quando confiamos em seu poder e provisão. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Também nos recorda que a verdadeira abundância não é somente material, mas espiritual. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Mateus 3:19-21. Jesus não só alimentou a multidão fisicamente, mas Ele também nos oferece o pão da vida, que satisfaz as nossas almas. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. João 6:35. Como Criador, Ele tem o poder de preencher as nossas vidas com a sua presença, transformando as nossas limitações em bênçãos. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra.
2 Coríntios 9:8. A mensagem é clara. Ao confiarmos em Deus, o Criador de tudo, podemos ter a certeza de que Ele proverá o que necessitamos. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Salmo 23:1. Se entregarmos a Ele o pouco que temos, Ele o multiplicará e nos abençoará abundantemente. Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão também. Lucas 6:38. Porque, como Gênesis 1:1 nos recorda, tudo vem dele, e em seu poder e generosidade encontramos a verdadeira abundância, transformando o limitado em algo grandioso e cheio de vida. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João 1:3. Senhor Jesus, eu te ofereço o pouco que tenho, meu tempo, meus talentos e meu esforço, sabendo que em tuas mãos tudo se multiplica. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. 1 Coríntios 12:7. Ajuda-me a confiar na tua providência, a não temer quando os meus recursos parecerem escassos, e a sempre me lembrar de que és tu quem provê com generosidade. Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Mateus 6:26. Ensina-me a ser como aquela criança que entregou o que tinha com fé e a compartilhar com os outros, confiando que em teu amor nunca nos faltará nada. Não vos preocupeis dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mateus 6:31-32. Amém. Este milagre nos recorda da revelação da presença de Deus e da segurança de sua proteção. Como nos ensina a Sagrada Escritura, Jacó acordou do sono e disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E amedrontado prosseguiu: quão temível é este lugar! É nada mais nada menos que a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Gênesis 28:16-17. Jesus não só provê o que é necessário para as nossas vidas, mas ele também nos revela a proximidade de Deus, um lugar de refúgio e proteção, preenchido com a sua glória e presença. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Salmo 46:1. Naquele dia, uma grande multidão estava seguindo Jesus, buscando não só a cura, mas também o consolo e a restauração que só Ele podia oferecer. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21:4. Haviam deixado tudo para estar perto dele, confiando que em sua presença encontrariam paz e esperança. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Entretanto, ao cair da tarde, os discípulos perceberam que não havia comida suficiente para todos. De onde vamos conseguir pão suficiente para alimentar toda essa gente num lugar deserto como este? Perguntaram. Marcos 8:4. Tinham apenas 5 pães e 2 peixes, o que parecia completamente insuficiente para tamanha multidão. O que é isso para tanta gente? Perguntou André. João 6:9. Mas Jesus, confiando na provisão do Pai, tomou o que tinham, abençoou
e distribuiu, tomando os 5 pães e os 2 peixes. E erguendo os olhos ao céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os 2 peixes entre todos. Marcos 6:41. Naquele instante, o que parecia limitado se multiplicou, e a multidão comeu até saciar-se. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Marcos 6:42. Ainda sobraram 12 cestos cheios, um sinal claro de que em Cristo o que parece escasso se torna abundante. E recolheram 12 cestos cheios de pedaços e também de peixes. Marcos 6:43. Este milagre reflete a mesma revelação que Jacó teve em Gênesis 28:16, 17, quando compreendeu que na presença de Deus há provisão e proteção, e que aquele lugar é um santuário de bênção e vida. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4:8. Este milagre nos ensina que, ao confiarmos em Cristo, descobrimos a segurança da presença de Deus, onde tudo o que precisamos é providenciado. Busquem o Senhor enquanto pode ser achado, clamem por Ele enquanto está perto. Isaías 55:6. Gênesis 28:16, 17 nos recorda que Deus está em todos os lugares, e quando abrimos nossos corações à sua presença, experimentamos a abundância de sua bênção. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2:28. Assim como Jesus multiplicou os pães e peixes, Ele pode multiplicar nossas bênçãos, preenchendo-nos com sua paz e satisfação. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. João 15:5. Muitas vezes nos sentimos limitados, crendo que o que temos não é suficiente para enfrentar os desafios da vida. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Mas este milagre nos mostra que, quando entregamos a Cristo o pouco que temos, Ele o transforma e multiplica. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Assim como Jacó descobriu que na presença de Deus há abundância e proteção, nós também podemos confiar que em Cristo encontramos tudo o que precisamos para enfrentar qualquer circunstância, com segurança e esperança. Em Ti, Senhor, busquei refúgio, nunca permitas que eu seja humilhado. Salmo 31:1. Também nos recorda que a verdadeira abundância não é somente material, mas espiritual. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6:33. Jesus não só alimentou a multidão fisicamente, mas Ele também nos oferece o pão da vida, que satisfaz as nossas almas. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que darei pela vida do mundo. João
6, 48, 51. Na presença de Deus, encontramos um lugar seguro, onde as nossas necessidades são supridas e as nossas vidas são transformadas pelo seu amor e provisão. Em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Efésios 1:5. A mensagem é clara. Quando confiamos em Deus, descobrimos a sua presença como nosso refúgio e fonte de abundância. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele conhece os que nele confiam. Naum 1:7. Se entregarmos a Ele o pouco que temos, Ele o multiplicará e nos abençoará abundantemente. Deem, e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será derramada sobre vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Lucas 6:38. Porque como Gênesis 28, 16 e 17 nos recorda, na presença de Deus encontramos tudo o que precisamos: proteção, paz e uma provisão que nunca se esgota. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Salmo 18:2. Em Cristo, o limitado se torna grande, e nossa fé é fortalecida pelo seu amor eterno. A fé é a certeza de coisas esperadas, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Conceda-me a fé para sempre depender do teu amoroso cuidado. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. No céu e na terra, seja para sempre louvado o amoroso coração de Jesus sacramental. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 9, 11. Louvemos e demos graças em cada instante e momento ao Santíssimo e Divino Sacramento. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Bendito seja o Sacratíssimo Coração de Jesus, no Santíssimo Sacramento. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 30. Este milagre nos recorda da constante orientação de Deus e como Ele provê o que precisamos em cada passo da nossa jornada, como nos ensina a Sagrada Escritura. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Êxodo 13, 21 ou 22. Jesus não somente provê o que é necessário para as nossas vidas, mas Ele é também o nosso constante guia, conduzindo-nos com segurança e luz
através de qualquer escuridão. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Naquele dia, uma grande multidão seguia Jesus, buscando não só a cura, mas também a paz e a esperança que só Ele pode oferecer. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Haviam deixado tudo para estar perto dele, confiando que em sua presença encontrariam consolo. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. Entretanto, ao aproximar-se a noite, surgiu a preocupação entre os discípulos. Não havia comida suficiente para todos. Onde encontraremos, neste lugar deserto, pão suficiente para alimentar toda esta multidão? Perguntaram. Mateus 15:33. Tinham apenas 5 pães e 2 peixes, o que parecia completamente insuficiente para tamanha multidão. Temos apenas 5 pães e 2 peixes, responderam eles. Mateus 14:17. Mas Jesus, confiando na provisão do Pai, tomou o que tinham, abençoou e distribuiu. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos, para que os distribuíssem ao povo. Mateus 14:19. Naquele instante, o que parecia limitado se multiplicou, e a multidão comeu até saciar-se. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Mateus 14:20. Ainda sobraram 12 cestos cheios, uma clara manifestação da abundância de Deus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Mateus 26:26. Este milagre reflete a mesma fidelidade de Deus que em Êxodo 13:21-22 guiou o seu povo com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite, mostrando a sua presença constante e orientadora em cada momento de necessidade. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Este milagre nos ensina que, ao confiarmos em Cristo, não só recebemos o que precisamos, mas também experimentamos a guia e a presença de Deus em nossas vidas. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15:5. Êxodo 13, 21, 22 nos recorda que, assim como Deus guiou o seu povo pelo deserto, Ele nos guia hoje, iluminando o nosso caminho.